Como um ditador de opereta, o presidente Donald Trump vai jogar golfe enquanto mais de 150 mil americanos, em média, pegam uma doença do coronavírus de 2019 a cada dia. O número diário de mortes rondou 2.000 na semana passada e sua campanha tenta anular o resultado das urnas, alegando uma fraude maciça sem apresentar provas. Mas os recursos legais se esgotam e cada vez mais vozes no Partido Republicano reconhecem Joe Biden como presidente eleito. Na segunda-feira à noite, a Administração de Serviços Gerais iniciou oficialmente a transição, num sinal de que o presidente começa a ceder depois de uma sucessão de derrotas. Mas ainda não reconheceu a vitória de Biden. Numa manobra golpista desesperada, Trump convocou para uma reunião na Casa Branca na sexta-feira passada 7 deputados da Assembleia Legislativa Estadual de Michigan, dominada pelos republicanos. Tentou convencê-los a ignorar o resultado das urnas e enviar ao colégio eleitoral delegados do partido para votar em Trump. Ao sair do encontro, eles divulgaram imediatamente um documento com repúdio, ameaças e pressões para aceitar a proposta de atropelar o voto popular, no sinal de que o texto estava pronto antes da reunião. A imagem símbolo do golpismo foi a entrevista do advogado particular de Trump, Rudy Giuliani, o ex-prefeito de Nova York, que fez história como prefeito dos Estados Unidos ao responder aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, enquanto o então presidente George Walker Bush era protegido pelo serviço secreto numa fortaleza subterrânea na Casa Branca. Na quinta-feira, quando sua teoria conspiratória derretia e ele suava, uma tinta escura escorreu do cabelo pintado de Giuliani. O enredo é espetacular, envolve o Partido Democrata, ditaduras de esquerda da América Latina, urnas apuradas na Europa, companhias de informática e um bilionário judeu. O advogado de Trump denunciou uma suposta fraude em grande escala realizada pelos democratas e a empresa Dominion Voting Systems, Dominion Sistemas de Votação, que forneceu o programa de computador para a totalização dos votos em alguns estados e teria transferido milhões de votos de Trump para Biden com dinheiro de Cuba, da Venezuela e talvez da China, nas palavras da advogada Sidney Powell, que acompanhava Giuliani. Ela foi demitida por Trump diante do impacto negativo das alegações. A firma seria a próxima de Hugo Chávez, o caudilho venezuelano que morreu em 2013, e do atual ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e controlada por outra empresa, a Smartmatic, presidida por Mark Malloch Brown, membro da Câmara dos Lordes do Parlamento Britânico. A Smartmatic nega ter participação acionária ou ser fornecedora da Dominion. Brown faz parte da diretoria da Fundação Sociedade Aberta do bilionário e filântropo judeu-húngaro naturalizado americano George Soros, bode expiatório da extrema-direita da Europa Oriental América, inclusive do bolsonarismo. Diante da falta de provas para corroborar esta visão delirante do trumpismo, juízes dos 6 estados que decidiram a eleição presidencial de 3 de novembro, Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin, rejeitaram a tese de Giuliani, que resolveu então apelar para o Tribunal da Opinião Pública. Aquela entrevista foi a hora e 45 minutos mais perigosos da história dos Estados Unidos e provavelmente a mais louca, tuitou Christopher Krebs, ex-diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura do Departamento de Segurança Interna, demitido por Trump depois de declarar que a eleição de 3 de novembro foi a mais segura da história dos Estados Unidos e que não há provas de que qualquer sistema de votação tenha excluído ou perdido votos ou que estivesse comprometido de alguma forma. No ambiente ultrapolarizado da política americana, cerca de 88% dos eleitores do atual presidente acreditam na hipótese de fraude eleitoral em massa para favorecer Biden, indica uma pesquisa do Instituto YouGov para a revista britânica The Economist. Embora as autoridades estaduais que organizam as eleições neguem, 79% dos eleitores de Trump acreditam na alegação de fraude, 64% que os votos enviados pelo correio foram manipulados em favor de Biden e 48% que milhões de imigrantes ilegais votaram em 2016 e tentaram fazer o mesmo neste ano. Quem também sustenta o delírio trumpista são alguns apresentadores da Fox News, embora a emissora tenha reconhecido a vitória de Biden, e líderes do Partido Republicano, talvez temerosos da reação do presidente e de seus eleitores mais inflamados.
Poucas vozes da cúpula se insurgiram contra as teorias conspiratórias. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, argumenta que o presidente tem o direito a todos os recursos legais possíveis para contestar o resultado das urnas. E o presidente da Comissão de Justiça do Senado, Lindsey Graham, pressionou autoridades dos estados do Arizona, da Geórgia e de Nevada a manipular o resultado e descartar votos para dar a vitória a Trump, como denunciou o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, um republicano. Para o senador Mitt Romney, candidato derrotado pelo presidente Barack Obama na eleição de 2012, a recusa de Trump em admitir a derrota é a atitude mais antidemocrática de um presidente na história dos Estados Unidos. No fim de semana, o governador do estado de Maryland, Larry Hogan, acusou Trump de transformar o país numa república de bananas, expressão associada a ditaduras da América Central que muitas vezes serão apoiadas pelos Estados Unidos. Um aliado do presidente, o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, que ajudou Trump a se preparar para o último debate, tenta convencê-lo de que eleições têm consequências e não podemos continuar agindo como se tivesse acontecido alguma coisa que não aconteceu. Como ele disse ontem em entrevista à rede de televisão ABC, a senadora republicana Lisa Murkowski também entende que é hora de começar o processo formal de transição. A recontagem na Geórgia, obrigatória quando a vitória por menos de meio ponto percentual, deu mais 500 votos a Trump, mas Biden mantém uma vantagem de 12.670 votos. Este resultado precisa ser certificado até o fim do mês. A campanha do presidente pediu nova recontagem. Na Pensilvânia, o sexto estado mais populoso do país, com 20 votos no colégio eleitoral, Biden ganha por mais de 81 mil. Hoje, vários condados devem certificar o resultado. Em Michigan, onde o resultado foi certificado nesta segunda-feira, Biden venceu por uma diferença de mais de 155 mil votos. No sábado, numa decisão de 37 páginas, o juiz federal Matthew Bram demoliu o argumento da campanha de Trump de que os resultados da Pensilvânia não podem ser certificados porque alguns condados, mas não todos, permitiram que os eleitores corrigissem pequenos erros de preenchimento dos votos postais, como esquecer a data ou assinar no lugar errado. Simplesmente não é assim que a Constituição funciona, afirmou o juiz, comparando as alegações do presidente ao monstro Frankenstein. Trump recorreu mais uma vez na esperança de levar o caso até a Suprema Corte. O presidente eleito, Joe Biden, continuava tocando a transição por conta própria, mesmo antes de Trump a autorizar. Já lançou um plano de combate à pandemia. Nesta segunda-feira, Biden anunciou a intenção de indicar a ex-presidente do Conselho da Reserva Federal, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, Janet Yellen, como a primeira mulher a ser secretária do Tesouro. Ela foi afastada do Banco Central por Trump. Antony Blinken, ex-subsecretário de Estado, defensor do multilateralismo, será o chefe da diplomacia americana encarregado de se reaproximar dos aliados e de romper o isolamento da política externa de Trump, baseada no ultranacionalismo de os Estados Unidos primeiro. Jake Sullivan, ex-subchefe de pessoal do Departamento de Estado, será o assessor de segurança nacional da Casa Branca. A diplomata negra Linda Thomas Greenfield, ex-secretária de Estado adjunta para a África, será embaixadora junto às Nações Unidas. A advogada Avril Haines, ex-subdiretora-geral da CIA, Agência Central de Inteligência, e do Conselho de Segurança Nacional, será a primeira mulher a se tornar diretora nacional de inteligência. Alejandro Mayorkas, também um advogado, nascido em Havana, em Cuba, será o primeiro latino a chefiar o Departamento de Segurança Interna, responsável pela imigração, e o ex-secretário de Estado John Kerry, que negociou o Acordo de Paris sobre mudança do clima no governo Obama, será um enviado especial para combater o aquecimento global. Biden advertiu que mais gente vai morrer pela falta de coordenação entre os dois governos da pandemia do novo coronavírus. Trump permanecia irredutível, assim o presidente eleito não tinha acesso aos informes de inteligência e às últimas informações sobre a Covid-19. Isto começa a mudar, a marcha da história atropela os devaneios de um presidente acidental.
Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.